Agora, aqui, para abrir um caminho de aproximação a Cristo, Deus lhes estava dando a água de separação, para que o crente em sua jornada fora do companheirismo pudesse ter uma forma de se aproximar novamente do companheirismo. E esse é o tipo que temos aqui nas Escrituras. Agora, observe que a primeira coisa que deveria ser trazida era uma novilha, que é um animal de carga ou um animal de sacrifício. E a novilha era um animal de sacrifício, jovem. Quando ele deu a Abraão a confirmação do pacto, ele requereu uma novilha de 3 anos de idade, um sacrifício, falando de Cristo. Bem, essa novilha era para ser uma novilha distinta, ou uma novilha diferente. Seria uma novilha de cor vermelha, sem nenhuma mancha. Agora, todas essas coisas tinham um significado. Elas tinham um significado. Cada pequeno detalhe tinha um significado. Oh, gostaríamos muito de nos reunir numas férias completas de inverno algum dia e simplesmente tomar o Velho Testamento e ensiná-lo, todas aquelas pequenas coisas. Vou contar para vocês. Teríamos um tempo maravilhoso, ficar direto com a palavra, ensinando-a e mostrando os tipos e assim por diante, extraindo aquelas velhas pepitas e polindo-as, simplesmente para ver o que elas realmente são. O que elas significaram para aquelas pessoas no tipo, o que deveriam significar para nós no antitipo. O que eles fizeram com elas lá sob a lei e o que poderíamos fazer com elas hoje sobre o batismo do Espírito Santo? Vem. Se eles tiveram a sombra, nós temos o positivo. Vem. Eles tinham o negativo, nós temos o positivo. Eles tinham a foto no negativo, nós temos no positivo. Depois que ela foi revelada no Calvário. Amém. E fomos ao Calvário com o Cordeiro. Vocês notaram? Abel, quando ofereceu o sacrifício mais excelente em Deus, testificou que ele era justo. Abel imolou seu cordeiro sobre a rocha e morreu na mesma rocha com seu cordeiro. E todo crente que vem a Cristo deve vir para a mesma cruz de abnegação e morrer ali com o cordeiro, com o seu cordeiro. Morrer para os próprios pensamentos, morrer para a sua própria maneira de pensar. Simplesmente tome o que o Espírito Santo diz em seu coração e então viva para Cristo. Agora, o vermelho para nós é uma cor de perigo, mas o vermelho também é uma cor de redenção. A redenção vem por meio do sangue, e Deus testificou que o sangue foi e sempre será o único meio de redenção. Desde o Éden, por toda a Escritura, é o sangue. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Como isso está no sangue? Aqui, não muito tempo atrás, numa grande e famosa igreja denominacional, eles levaram os inários e disseram: vamos retirar dele todos os hinos que fazem referência ao sangue. Não queremos uma religião de matadouro. Irmão, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Tire o sangue e você não terá nada mais a não ser um credo formal e frio. A vida está no sangue. Isso mesmo. A vida vem do sangue e o sangue vem do sexo masculino, exatamente. Uma galinha pode botar um ovo, mas se ela não esteve com o macho, nunca chocará porque não é fértil. Não tem a célula de sangue. A galinha produz o ovo, mas ele não chocará. A mãe pássaro produzirá um ninho cheio de ovos, e ela pode aquecê-los, incubá-los e permanecer no ninho a ponto de ficar tão fraca que nem mesmo possa voar do ninho. E se ela não esteve com o macho, eles nunca chocarão, não podem chocar. Não tem nada neles para virem a chocar. É mais ou menos como algumas de nossas velhas igrejas frias e formais, isso mesmo. Tem um ninho bem grande, cheio de ovos, mas simplesmente ficam lá e apodrecem. E ponto final. Nunca estiveram com o macho, não sabem o que é o Espírito Santo. Você nunca os fará crer em cura divina, eles não conseguem. Eles simplesmente ficam lá e apodrecem, isso é certo. O que precisamos hoje é de uma limpeza no ninho
e começar tudo de novo, eu creio. Então, o reavivamento significará alguma coisa. Amém. Não digo isso como uma piada, porque não é uma piada. Este não é um lugar para brincadeira aqui em cima. Este é o problema com o púlpito hoje. Temos muito evangelismo de Hollywood, só brincadeira e esse tipo de comportamento em que não há evangelho nele. Sim, mas o que eu queria dizer é que o tipo de pássaro no ninho não importa. Você pode tratá-lo bem, você pode visitá-los todos os dias e você pode fazê-los diáconos da igreja ou qualquer coisa. Se não há vida ali dentro, ele ainda será um pecador. Não me importa se ele é um pregador, ele ainda é um pecador. Isso é certo. Bem, o homem não pode ver Cristo até que nasça de novo. E ele nasce pela água e pelo sangue, como se vê no nascimento natural. O que constitui o nascimento natural de um bebê? Primeiro a água, então o sangue, depois vida. E é a mesma coisa no nascimento espiritual, pois do corpo de Cristo saiu água, sangue e espírito. Venha o que eu quero dizer? Temos que ter estes elementos e temos que morrer para nós mesmos, para que possamos nascer de novo. Portanto, a redenção vem por meio do sangue. E agora, desde Gênesis até Apocalipse, é uma listra vermelha de redenção por toda a Bíblia. Foi assim que a casa da prostituta Raabe ficou de pé sobre os muros de Jericó, enquanto todo o resto caiu, porque havia um cordão escarlate lá fora, e Deus honrou o fio escarlate. Foi isso que fez com que os filhos de Israel não fossem mortos no Egito, o filho mais velho, porque havia sangue na porta quando o anjo da morte passou. Isso é o que faz com que a igreja hoje, na última praga, morte, a igreja é a única que viverá hoje e não irá para o universalismo e assim por diante, e para esse evangelho social moderno. São aqueles que têm o sangue aqui fora no umbral da porta, o sangue do Senhor Jesus Cristo, nascidos de novo. Eles sabem onde estão firmados, se realmente forem nascidos de novo. Eles não estarão debaixo de todo jugo e de toda doutrina e lançados de um lado para o outro e toda seita. Eles sabem onde estão firmados em Cristo por meio do sangue. Notem, a novilha devia ser vermelha, e o vermelho é um sinal de perigo. Todavia, o vermelho é um sinal de redenção. E se vocês já notaram, nossos pecados na Bíblia são representados como escarlate, vermelho. Então, por que vermelho? Qualquer coisa. Como minha mãe dizia, o velho ditado: o pelo do lombo do cachorro é bom para mordida. Quando Cristo, no Antigo Testamento, foi feito na forma de uma serpente, porque se representaria o Senhor Jesus Cristo como uma serpente? Porque a serpente representava o pecado, e Cristo foi feito pecado para tirar o pecado. Vocês veem? Foi feito pecado para tirar o pecado. A serpente representava o pecado já julgado no jardim do Éden. Essa é a serpente na haste. E agora, as provas científicas mostram que se você tomar um pedaço de pano vermelho ou um vidro vermelho e olhar para uma peça de cor vermelha, ela não parece vermelha. Vermelho através de vermelho parece branco, vem? Vermelho através de vermelho. Então, se o sangue vermelho de Cristo, Deus olha através do sangue de Cristo, que é sangue vermelho, através de nós, como pecadores vermelhos, se torna branco. Amém. Portanto, nossos pecados são perdoados. Quando o sangue de Jesus Cristo é uma vez aplicado ao coração humano, e ele está sob o sangue redimido pelo Cordeiro, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos 8:1. Observem, a novilha devia ser vermelha, e agora ela nunca devia ter um jugo em seu pescoço
Oh, isso tem um grande significado também. Gostaria de ter tempo para entrar em tudo isso, mas não temos. Mas o jugo significava que Cristo não estava sob nenhum jugo nessa terra. Ele não estava sob o jugo de nenhuma filiação ou organização. Ele era livre para se mover para onde quer que o Senhor o movesse. Não vos prendais a um jugo de escravidão, não vos prendais entre os incrédulos, separai-vos. Cristo está em jugo com uma coisa, e essa é sua igreja, a qual não é uma organização terrena, mas um grupo de pessoas nascidas do céu, que foram regeneradas pelo sangue de seu próprio sacrifício. Pois ele não teve nenhum jugo dessa terra, nem sua igreja tem. Livre, não está subjugada a nada, mas eles estão livres e sob o jugo de Cristo. Agora, nunca deve haver um jugo sobre o pescoço, um tipo muito bonito de Cristo. E agora, aqui está algo que é muito sobressalente. Ela devia ser morta na presença do sumo sacerdote, um tipo de Cristo outra vez, como Caifás que teve que testemunhar sua morte. Ela devia ser morta fora do arraial, vem? Leve-a para fora do arraial e mate-a. E Cristo morreu fora do arraial. Foi morto na presença do sumo sacerdote, como uma testemunha, como um testemunho público. Oh, quão maravilhosas são essas coisas! Deixe que elas penetrem profundamente. Quanto mais você permitir que elas entrem em você, mais profundo será, e mais enraizado e fundamentado você estará no Senhor Jesus. Todas essas sombras e tipos vêm, que todas se agregam e vêm individualmente a cada crente no mundo hoje, tão livre quanto pode ser. Agora, e ela era morta fora do arraial, e Eleazar tinha que assisti-la morrer. E então, quando ela morria, ele tinha que pegar o sangue e espargi-lo na porta do tabernáculo 7 vezes, mostrando que ele era um testemunho público diante do povo, que um substituto inocente havia morrido no lugar de uma vítima culpada, um testemunho público para que todo aquele que passasse por ali soubesse que eles vinham sob o sangue de um substituto inocente de seus pecados. Então, quando ela fosse queimada, suas cinzas seriam recolhidas e colocadas num lugar limpo. Um lugar limpo, pois era uma água de separação ou de purificação do pecado. Agora, não se pode lidar com o pecado sem lidar com a doença. A doença é o resultado do pecado. Antes que tivéssemos qualquer doença, não tínhamos pecado. Mas quando o pecado entrou, a doença o seguiu. E como pode uma pessoa que prega o Evangelho lidar com a salvação sem pensar? Como ele pode ver nas Escrituras que tem que lidar com o pecado também, ou com a doença também? Por exemplo, se um urso estivesse aqui na plataforma e sua cabeça estivesse voltada para trás, virada para esse lado, e sua pata me prendesse nas costelas aqui com suas garras, não haveria necessidade de cortar a pata fora. Bastaria bater-lhe na cabeça. Isso resolveria a coisa toda, vê? E quando Cristo morreu pelo pecado, ele morreu por cada atributo do pecado. Ele foi ferido por nossas transgressões e moído por nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Cada atributo pelo qual ele morreu é seu. Deus te dá um talão de cheques com o nome de Jesus assinado embaixo para qualquer atributo divino pelo qual Cristo morreu. Você tem medo de preenchê-lo? Amém. Você acha que o banco do céu não irá honrá-lo? Tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, eu farei. Amém. Apenas assine meu nome aqui e vá sacá-lo. Saque-o nessa noite. Amém. Apólice de seguro maravilhosa. Eu não tenho nada contra seguro, mas não muito tempo atrás um agente estava tentando me vender um seguro e eu disse: "Ah", ele afirmou: "Olha, Billy, você não tem nenhum seguro." E continuou: "Você deveria ter um. Você é um pai, você tem essas crianças e assim por diante." Pontuou: "Você deveria." Respondi: "Eu tenho seguro." Ele interrogou: "Você tem?" E continuou:
Achei que sua esposa houvesse dito que você não tinha seguro. Eu afirmei: Oh, eu tenho seguro. E minha esposa deu uma olhada e disse: Billy. Eu confirmei: Sim, eu tenho seguro. Ele interrogou: Que tipo de seguro você tem? Com qual companhia? Eu respondi: Bendita segurança, Jesus é meu. Oh, que antegozo da glória divina, herdeiro da salvação, comprado por Deus, nascido de seu espírito, lavado em seu sangue. Esse homem do seguro, um amigo meu, tirou o chapéu e disse: Billy, eu respeito cada pontinho disso, mas argumentou: Billy, isso não vai colocá-lo no cemitério aqui em cima. Eu respondi: Mas me tirará de lá. Eu não estou querendo saber sobre entrar lá. A questão é sair de lá. É disso que precisamos hoje. Não é entrar lá, mas sim sair. Essa é a única apólice de seguro que me tira de lá. O derramamento do sangue do Senhor Jesus Cristo. A única apólice de seguro que há. É uma apólice perfeita, escrita no sangue das veias de Emanuel. Quando os pecadores mergulham nessa torrente, perdem todas as suas manchas de culpa. Amém. Observe, o sangue fez a diferença. Agora, as cinzas da novilha eram para ser uma água de separação, ou seja, eram para separar o crente de seus pecados. Cada homem na sua peregrinação. E quando fizesse algo errado, ele era separado de seu pecado. É claro que há muito mais coisas relacionadas a isso, como ela deveria ser queimada com cedro, escarlate, sopo e esses três elementos, e como os mesmos elementos usados, madeira de cedro, não arbusto de cornos, que representava a cruz, o cedro vermelho, falando de redenção, mas o cedro, o isopo, quando matavam duas rolinhas sob a água corrente, e o cedro e o isopo, tudo falava de Cristo e da cruz e assim por diante. No Velho Testamento, quando o sangue era posto no umbral da porta, era usado molho de isopo. Bem, o cedro pode ser talhado, separado, cortado, desce daquela maneira, mas não se separava o isopo em nenhum momento. Era um pequeno arbusto que crescia, era só arrancá-lo, e era todo junto, e eles pegavam e o molhavam no sangue e aspergiam, significando que era o próprio Cristo, o cedro e a madeira de isopo. Cristo é inseparável. Você pode separar a cruz e diferentes coisas e dizer isso, aquilo ou aquilo outro. Mas Cristo, você não pode separar. Isso mesmo. O arbusto inteiro tinha que estar lá. Foi o mesmo arbusto que foi cortado na margem do Jordão, que converteu a água amarga em água doce. Se você teve uma experiência amarga, pegue o arbusto de isopo, pegue a rota do isopo. Isso mesmo. É a saída, é a maneira de transformar toda a sua amargura em doçura e te fazer certo como um cristão. Pois bem, um crente que vem agora, que está fora da comunhão, afastado de Deus, afastado do companheirismo principal, o que ele faz? Ele vem primeiro ao átrio exterior, a esse lugar limpo, onde as águas da separação o esperam, um tipo da igreja hoje. E as águas da separação hoje são a palavra. Bem, Paulo em Efésios 5:26 disse que Deus comprou a igreja purificando-a com a lavagem da água pela palavra. E a palavra é Cristo. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, e ainda é Deus. E as águas de separação que te separam de sua iniquidade e assim por diante, é a pregação da palavra nos átrios. Vocês compreendem isso? Aqui está uma boa coisa para os pastores. Agora estou olhando aqui, é melhor eu olhar para cá. As águas da separação deviam ser mantidas num lugar limpo. A igreja deve ser um lugar limpo. Amém. Não a habitação de toda ave imunda, com todos os tipos de coisas sucedendo, agitações. Correto? Um lugar limpo. As águas deveriam ser mantidas. E a palavra deve ser mantida num lugar limpo. Um coração limpo. Uma consciência pura que é dada ao ouvinte.